E para mim, ele representa muito o amor de Deus. Porque ao você ter esse quadro, como o Salmo aqui está nos trazendo, dizendo que essa criança, ela se aconchega no colo da sua mãe para ser amamentada, nós podemos comparar essa figura justamente com o amor de Deus, com um dos atributos do nosso Deus de fazer isso com cada um, de fazer isso com a gente, de fazer isso com cada mulher que está aqui nessa tarde, de pegar, e aí a gente é essa criança, de pegar a gente no colo e nos acalentar. A gente tem vários tipos de relacionamento na vida da gente, e eu assim, ninguém nunca, nesses mais de 50 anos de vida, chegou para mim e fez o comentário assim: ai, Marta, tá vendo aquele jovenzinho ali, aquele menino que vai ali? Então, ele é meu ex-filho. A gente ficou assim, na companhia do outro, um certo período de tempo da vida da gente, mas hoje não, ele é meu filho, é meu ex-filho. Por quê? Porque isso não existe, né? Essa categoria não existe na vida da gente, né? É uma condição que a gente desconhece. E isso é maravilhoso, porque essa figura desse salmo, ele fala justamente de um vínculo, de um relacionamento entre uma mãe e um filho, ou uma filha. Entre uma mãe e uma criança. E o tipo de relacionamento que jamais acaba, né? Tem muitas histórias, né, da vida e da família e da igreja e dos nossos relacionamentos que a gente conhece, né, de histórias que acabaram bem, que tem final feliz, outros nem tanto assim. Mas a gente conhece muita história desse tipo de relacionamento. E por ser assim uma figura dentro de um texto bíblico, né, da palavra de Deus, a gente pode acreditar também que a gente conhece muitas e muitas mulheres, né, na Bíblia que para a gente exemplo de mãe, que a gente pode olhar para a vida delas, porque a história, a Bíblia é na verdade um livro de história. Ele conta, você vai lendo a Bíblia, você vai tendo intimidade com essa palavra de Deus, e ela vai contando muita história para você. E uma das muitas histórias que existe lá na Bíblia, que eu gosto muito de ler, é que ela também traz muitas histórias de mães que foram sacrificiais, mães que abriram mão, mães que foram doadoras, mães que foram supridoras em muitos sentidos. E a gente conhece lá, na palavra de Deus, várias mães que se doaram totalmente nesse amor incondicional. Então a gente encontra lá mulheres, a maior delas, que é a Maria, a mãe de Jesus, mas tem lá a Isabel, tem a Sara, tem a Rebeca, tem a Eunice, tem a Joquebede, tem a Ana. Tem uma história maravilhosa, eu estou muito apaixonada pela história dessa mãe Rispa, que é uma mulher que clama pelos seus filhos. Tem mãe que está lá na Bíblia que nem aparece o nome dela, não aparece apenas que ela foi a mãe de Sansão, mas tem uma história linda de intercessão, de ajuda, de cuidado. E a gente encontra então, nesse pequeno trecho aqui do Salmo 131, essa figura desse bebê que está plenamente satisfeito, porque ele acabou de ser amamentado, e a gente conhece bem, né, na família, e a gente que teve experiência do aleitamento materno, a gente conhece bem como que é a carinha dessa criança, né, quando acaba de ser amamentado, fica até escorrendo o leite lá no cantinho da boca, e aquele, ai, estou pronto para dormir, a barriguinha está cheia, estou satisfeito. Então ele traz essa figura, esse Salmo 131. Ele traz essa figura de um bebê que está descansado depois que foi amamentado pela sua mãe. E a gente sabe que o seio da mãe, ele nutre o bebê, porque lá dentro, né, no leite materno, a gente sabe que tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa criança. Ela vai se desenvolver muito bem se somente ela for amamentada, né, na demanda livre, quando ela quiser, né? Tem cólicazinha? Dá um pouquinho de mamar. Ah, vai tomar o banho? Tá
difícil porque tirou a roupa, começa a chorar, dá um pouquinho de mamar. Ele quer dormir, a criança quer dormir, dá um pouquinho de mamar. Então é assim, para tudo e para nada, vamos lá, vamos dar mamar para a criança. Não é assim que a gente faz? E as orientações, né, para uma mãe é que realmente esse leite materno é suficiente para alimentar. Então não tem nem necessidade de oferecer nem água para o bebê. Acho que a Thaís foi bem orientada nesse sentido, né? Até os 6 meses, por favor, mãe, não dê nada para o seu bebê, né? Não precisa mais nada. O leite materno é suficiente para que esse bebê se desenvolva. E esse tempo, né, de aleitamento traz para cada uma das mães que tem essa experiência um momento de muita entrega. Mas ao mesmo tempo que ela que está amamentando, ela que está nutrindo, é verdade também que ela está recebendo. Então, é uma relação de reciprocidade, quer dizer, ela dá e ela recebe. A mãe nutre, o bebê recebe esse nutriente através do leite materno, mas ambos, mãe e filho, estão se beneficiando de um momento único na vida deles. E aí o texto, a Thalita leu, né, todo o texto, ele fala de quê? Ele fala de espera, ele fala de aguardar um tempo, porque o salmista fala assim como ele está trazendo essa figura se comparando. Então, assim como essa criança está tranquila, está feliz, está com a barriguinha cheia, está calma, ela está quieta no colo dessa mãe, assim como a minha alma está. Então, esse texto fala aqui de espera, de aguardar um tempo que não existe ainda, mas que virá. De permanecer num lugar onde a alma, ela vai estar satisfeita. Não, ela não vai estar, ela já está satisfeita. Porque é aí que o texto, ele não traz um tempo futuro. Ele diz assim como essa criança está satisfeita no colo da sua mãe, assim a minha alma está. Então, ela traz um tempo presente. A alma está satisfeita. A alma tem esperança. A alma quer ficar calma e sossegada, tranquila, confiada, assim como a criança que foi amamentada está também. E aí, trazendo para cada uma de nós aqui, mulheres, que estamos sentadas neste momento, né, aí nas cadeiras, e aí você está pensando, cara, mas Marta, de que você está falando? Aleitamento materno, mas eu não vivi essa experiência. Ok, sem problema. Mas Marta, eu não sou mãe de barriga, eu sou mãe de coração, eu peguei a mamadeira para amamentar a minha criança. Ok, tudo bem. A gente está aqui trabalhando em cima de uma figura. Lembra que eu falei de uma imagem da mãe amamentando o filho? Mas a mensagem é de que se você teve a experiência do aleitamento materno ou não, esse texto, né, essa experiência, ela me traz uma figura de que Deus nos ama, de que o amor de Deus, ele faz assim com a gente. Ele nutre a gente, ele deixa a gente sossegado. Quando a gente tem essa capacidade também de ser como essa criança. Porque aqui não é só a mãe. Existe a mãe e existe a criança. Então, nem tudo depende da mãe, nem tudo depende da criança. Assim como nem tudo vai depender de mim apenas ou de Deus apenas. É um relacionamento, existe uma dinâmica aqui, né, nesse relacionamento. E a mensagem é de que a espera, ela deve ser do tipo que nos faz descansar em Deus, mas de uma maneira tão plena, que é igualzinho essa criança que está descansando quando acaba de ser amamentada. E aí eu trago uma reflexão para cada uma de nós e para mim também. Será que nós aqui, mulheres, cada uma de vocês que estão aqui nessa tarde, você tem aguardado em Deus por alguma causa? Existe algum motivo aí no teu coração, na tua vida, que você tem falado, Deus, eu te aguardo. Senhor, estou aguardando em ti. Será que existe? Você está numa posição de esperar até que Deus intervenha? Será que você está permanente, tem permanecido nessa posição? Será que existe aí uma situação particular em tua vida que você está vivenciando uma resposta, um agir de Deus, uma intervenção de Deus,
Quem sabe uma porta que precisa ser aberta e você precisa passar por essa porta. Mulher, eu te digo essa tarde que o esperar em Deus, assim como essa criança que o texto nos traz, você tem que ter essa atitude de confiança. Você tem que ter essa atitude de que o Deus, aí fazendo um paralelo com essa mãe, Ele possui nele mesmo todos os nutrientes capazes de suprir você nas suas necessidades. Mas pensa, eu falei que a gente está esperando, porque aqui o texto fala que assim como, é uma comparação. Então, o agir ainda não veio. Está aqui como a Thaís, ela está na espera, está no baile aí, né, stand-by. Tá perto, né, Thaís? Está chegando o setembro de Deus. Mas a gente também, em muitos aspectos da nossa vida, a gente está esperando, a gente está aguardando. Mas o legal, assim, o bacana de perceber, o que traz, assim, alegria, esperança no meu coração e no seu coração também, é que enquanto a gente espera nesse Deus, enquanto Deus não age, enquanto a resposta não vem, a gente pode ficar igual essa criança. A gente pode simplesmente depender dos nutrientes que Deus tem nos oferecido. E a gente pode acreditar, assim como a criança acredita, e ela mama na sua mãe, e aquele leite é suficiente para ela, ela não precisa nem tomar água, porque não precisa, está tudo lá no leite. Da mesma maneira, eu e você, a gente não precisa de nada além do amor de Deus. A gente precisa aguardar em Deus, gente. E deixa as outras coisas serem outras coisas mesmo. Sabe? Nada de ficar carregando muleta aí da vida, autoajuda, descabelar, desesperar. Você não está esperando em Deus? Você não está aguardando em Deus? Você não está confiando num Deus que tudo pode? Então seja como essa criança, que acredita que aquele leite é suficiente para ela. E né? A gente que vê aí, ó, tem uns exemplos, uns exemplares aí, de umas bebês lindas aí, olha aí, só com leite da mãe, olha aí que maravilha que é. O que a gente precisa é conhecer e se envolver nesse amor de Deus, como essa criança, que ela está tão satisfeita, mas ela não está apenas satisfeita no peito da sua mãe, ela está absolutamente satisfeita, é mais do que estar satisfeita. Aí quando ela está absolutamente satisfeita, ela fala assim, eu não preciso de nada, porque isso aqui já me basta, eu estou completa, de quem mais eu preciso? Nada. A gente precisa entender isso, se envolver nesse amor de Deus como essa criança, para não sentir falta de absolutamente nada. A gente precisa entender que esse amor de Deus na nossa vida é totalmente suficiente para preencher aqueles lugares escuros, sombrios, tristes. Às vezes até um lugar que nem a pessoa mais íntima que convive com a gente, que está ali todo dia com a gente, mais próximo da gente, não conhece, mas Deus conhece. A gente precisa acreditar nisso também. A gente precisa acreditar que a alma precisa estar descansada no Senhor, que nos conhece. Porque em outro lugar, lá no Salmo 139, diz e nos ensina e nos orienta. Ó, eu te formei, eu te conheço. Antes do ventre da tua mãe, eu já te conheço. Um bebê, ele precisa ser alimentado com exclusividade durante os 6 meses. Essas são as orientações de quem faz o pré-natal, né? O preparo para ser mãe. Aí depois disso, ele passa a ter alimentos mais sólidos. Mas nesse momento em que ele está no seio da mãe, é fundamental que ele aprenda a se vincular como adulto. Então, naquele momento de aleitamento, não é só porque a criança precisa crescer, pegar peso, ficar fortinha, ficar imune, não é só isso, né? Aquele vínculo, aquele pegar a criança, colocar no colo, se chegar no seio ou na mamadeira, o que a gente ensina ali? Que experiência é essa? Você está ensinando a ser um adulto que vai criar vínculos mais tarde. Você está ensinando aquela criança através do seu olhar, porque você olha para a criança, você conversa com ela, ela sente seu cheiro, ela é olho no olho, é o toque físico, é o cheirinho da mamãe, é a pele, é a temperatura do corpo, é o colinho. Então, tudo isso e muito mais coisas
faz desse momento não apenas o aleitamento físico, biológico, mas faz com que você alimente a alma do seu bebê. Você está ensinando a ele muito mais coisas do que simplesmente nutrindo o seu físico. E esse tipo de vínculo, em que há suficiência, em que há descanso, em que há sossego, em que há tranquilidade, calma, satisfação, esse tipo de vínculo, cada um de nós aqui, mulheres, nós devemos não apenas esperar em Deus, mas devemos também buscar em Deus esse tipo de relacionamento com Ele. Amém? Amém. Quem entendeu essa mensagem, Amém. Me sinaliza. Amém? Glória a Deus. Amém? Assim como nós estamos, vamos abaixar as nossas cabeças.